Senhores, vocês pediram e aqui está. Nesse vídeo eu vou contar uma história de amor incompreendido, uma paixão fumegante e uma história de desejo explosivo entre um ícone da literatura automotiva brasileira, o famoso caso de Romeu e Julieta. De um lado, Romeu, nós temos um lorde italiano, de uma outra realidade, que se encontra com Julieta, o consumidor e o mecânico brasileiro, que infelizmente viveram uma história trágica, quase que bombástica. Eu diria que se esse encontro tivesse acontecido em uma época diferente, talvez alguns 5 anos depois, essa história teria sido diferente. Estou falando, lógico, do Fiat Marea. Ontem eu estava do lado desse carro e olhei assim, rapaz, é um Fivetech? É. Rapaz, nada mal. Posso gravar pro canal? E o dono falou assim, pode. E cá estamos. Então vou contar um pouquinho dessa história para vocês. A história trágica de Romeu e Julieta, Fiat Marea e Brasil. E vamos mergulhar nos detalhes. Será? Por quê? Por que a galera fala que esse carro é uma bomba? Eu vou tentar abordar de uma forma inquisitiva aqui nesse vídeo o porquê o Marea é conhecido como uma bomba, injustamente, eu diria. Certo? Vamos entrar nessa polêmica também e apresentar o carro para vocês e dar uma volta no final, que é o mais gostoso, né? É um Fivetech, senhores. O Brasil não estava preparado para isso nessa época. Mas antes de começar o vídeo, considere se inscrever no canal, ativa as notificações e já deixa a curtida e bora bombar esse botão do like aí, gente. E vem com a gente. Entendeu? Bombar. Então, em 1996, a Fiat tinha uma boa concorrência no mercado europeu. A Opel tinha o Vectra, a Volkswagen tinha o Passat e a Ford tinha o Mondeo. Carros de luxo, mais sofisticado, com mais espaço interno e mais tecnologia embarcada. Aqui nós já estamos falando de uma categoria de carro que seria o mercado da Alfa Romeo, mas a Fiat resolve botar um carro intermediário para aquele consumidor que tinha um nível de exigência um pouquinho maior, mas ainda assim não tinha capacidade para comprar um sedã realmente premium, Então deixava a Alfa Romeo brigar com BMW, Mercedes, etc. E o Marea para brigar no topo de linha ali do mercado europeu. Isso lá em 96. O Marea foi parar aqui no Brasil só em 98, como um substituto do Tempra. Na verdade, eles chegaram até a ser vendidos ao mesmo tempo aqui no mercado, mas era inegável que a plataforma do Marea era muito superior ao seu substituto. Plataforma tipo 2, diga-se de passagem. Então, sendo um carro mais sofisticado, o Marea chamava a atenção pela tecnologia embarcada, Tecnologias como o airbag, o ABS, o nível de conforto de equipamentos internos e opcionais que tinham na época, como bancos elétricos, espelhos fotocrômicos e também o design. O Marea era um carro que foi desenhado com inspirações bem italianas, bem esportivas, muito sensuais, e ele se destacava pelas formas arredondadas, mais orgânicas, que traziam essa sensualidade, típicas de modelos como Maserati e Ferrari. Era inegável a homenagem que esse carro prestava ali para o desenho da Itália na época, certo? Muito diferenciado dos outros, ainda muito quadrados, Passat, enfim. Mas o principal diferencial do Marea dos seus concorrentes era na parte da motorização. A Fiat escolheu aqui um motor 5 cilindros, originalmente naturalmente aspirado, e depois ganhou versões aí turbinadas. No nosso exemplar aqui, a gente está falando do Fivetech de 2.4 de 20 válvulas, que dava ali aquela vocação mais esportiva e aquele fôlego extra para o carro não fazer feio quando você estava ali numa ultrapassagem durante a rodovia, aquela ultrapassagem não necessariamente necessária, mas assim, para você passar com aquele sorriso no rosto. Entendeu? Não. Tudo bem. No papel, o Marea parecia ser, entre os seus concorrentes, Mondeo, Passat, Vectra,
parecia ser sim o carro mais capaz, mais recheado, mais esportivo, mais belo, mas aonde começa toda essa história da bomba, né? Por que esse carro foi comparado com um bloco de C4 ou com uma banana de dinamite, certo? Da onde vem toda essa história? Bom, é isso que eu vou tentar responder aqui nas abordagens que eu vou falar aqui do carro na parte mecânica nesse vídeo. Mas antes de eu falar dessa parte um pouco mais polvorosa, a gente tem que analisar, lógico, a questão do design, porque dentre todos esses que eu falei, o Maré definitivamente era o mais bonito. E o mais bonito do Maré está aqui, ó, na frente. Que frente maravilhosa. Até hoje, muda o ângulo. Vem cá, vamos para lá, chega aí. Então, senhores, se você olhasse nos anos 2000 no seu espelhinho e você visse esta frente, senhores, você geralmente dava seta e ia para a direita, porque aqui tinha um carro de outra categoria e com essa frente extremamente invocada, lembra muito a frente de Maserati por causa desse afunilamento que nós temos aqui. Veja como a caixa do paralama dianteiro ela é super abaulada e para frente, e aí o carro ele acaba tendo essa curvatura que deixa a frente bem estreita, né? E junto dessa frente a gente tem nesse filete, né? Parece aqueles óculos da Oakley mais espichados, mais afunilados, mais agressivos aqui na frente com o conjunto óptico e a grade super pequenininha aqui com o símbolo da Fiat aqui já numa das atualizações aqui típicas da época com esse fundo azul e o conjunto óptico super arredondado, bastante inspirado ali nos modelos principalmente da Maserati, aqui dos irmãos da outra fábrica, né? E, assim, até hoje você olha para essa frente, com as lentes, com o fundo, com a máscara negra interna aqui nas lentes. Esse carro ele também já tem um elipsoide aqui no farol baixo, né? Até hoje essa é uma das frentes mais bonitas que a gente tem. Uma frente simples, mas ainda assim muito sofisticada. Aqui a gente tem também esses vincos aqui no capô, para dar esse ar de mais esportividade, um pouco mais de agressividade aqui para esse design, mas a frente toda arredondada, né, típica ali dos anos 90. Por fim também chamava muita atenção essa grade do estilo Ferrari, com as aletas cortadas aqui com o fundo preto. Fala sério, uma das frentes mais bonitas de sedãs que nós já tivemos, brigava de frente com aquela linha mais quadrada e mais sóbria dos alemães, e brigava de frente também com aquelas linhas um pouco mais sofisticadas do Vectra da época, que também trabalhava com essas formas mais fluidas, né? Mas de todos era o mais bonito, né? E o Mondeo todo geométrico, com aquele estilo, enfim. Isso aqui é belo, isso aqui é eterno, entendeu? Maré é bonito, elegante, belo, sensual, né? Aquela lingerie escorrendo, entendeu? Já na lateral, o Maré possui linhas clássicas da época de qualquer Fiat, esses desenhos de paralama, o desenho do habitáculo, junto com o final da coluna, mas associada a adereços e a assentos mais vincados, mais esportivos, né? Chama a atenção, por exemplo, aqui esse pisca lateral de Maserati. Embaixo do pisca lateral nós temos aqui a denominação do motor que equipa esse carro, o famoso FiveTech 2.4 de 20 válvulas, esse daqui já sendo um daqueles emblemas de mais respeito. Aí nós caímos de novo para a caixa de ar com a porta no estilo mais arredondado, típico da Fiat da época, uma maçaneta com um vinco extra aqui, né, que costumava gastar com o tempo, e aí aqui atrás nós tínhamos também uma aletinha, trazendo uma inspiração mais de Ferrari 458, nem existia nessa época, mas lembra da 458 aqui embaixo, né? Bem italiana, e o final desse carro mais fluido, né? As rodas aqui nós temos uma roda Aro 15, conhecida como o modelo que não era do Maré Turbo, portanto frequentemente trocada, e nós temos um 956015. Esse aqui está calçado com o Pirelli, e lembrando que o lugar para você comprar o pneu do seu Maré, ou do carro do seu dia a dia, ou daquele seu esportivo raríssimo que não funciona há 3 anos, que está parado lá na garagem, é o site da pneustore.com.br, certo? E também tem o cupom Nada Mal para você ganhar um belíssimo desconto. Vale lembrar aqui também que dentro das rodas de liga leve desse carro, nós temos um sistema de freios a disco no eixo dianteiro e também no eixo traseiro. Aqui já uma tecnologia que um segmento mais premium
exigia. Na prática, não faz tanta diferença, nós sabemos disso. Na traseira, o Maré continuava com os seus adereços tipicamente italianos, como, por exemplo, o vigia traseiro todo arredondado, com uma curvatura bem suave. Aí a gente entrava aqui nessa tampa com alguns vincos escondidos aqui na carroceria, com esse adereço cromo. As típicas lanternas aqui Bad Boy, né? Parecia o olho lá do logo do Bad Boy, com esse vinco integrado e também o reflexivo em vermelho para esconder as cores aqui brancas e laranjas ali do pisca, né? Denominação da Fiat vinha do lado esquerdo aqui do carro e do outro lado a gente tinha a denominação do modelo. E aqui, que nem eu falei, modelo HLX. Para-choque aqui no final da época que a gente tinha o ressalto, né? A separação do volume do para-choque com o restante da carroceria, mas super suave com essa faixa preta aqui. E por fim, o modelo original não possuía uma ponteira exposta. Então, a gente já vê aqui que nesse carro já tem maldades. Curiosidade, essa lanterna aqui, na verdade, assim como o pisca lateral era de Maserati, essa lanterna traseira Fiat pegou de um outro irmão, o Lancia Libra, que era um carro extremamente estranho. E aqui também a gente pode dizer que o desenho dessa lanterna é tão estranho quanto o Libra, mas convenhamos, né? Isso aqui acabou estampando na nossa memória afetiva. Vi muito dessas traseiras quando eu estava com aquele Vectra aspirado que eu tinha, né? A gente só vê esse carro por trás. É verdade. E, por fim, aqui no porta-malas, a gente vai pular essa parte, vamos falar do interior. Aqui atrás o Maré não esconde a sua vocação do grupo Fiat, né? Eu tenho aqui esse estofado super confortável, né? A densidade da espuma extremamente macia. Eu tenho também aqui, ó, a iluminação verde do sistema aqui dos botões e elétrica interna. Eu tenho bastante couro, que mostra a segunda vocação do Maré de ser esse carro mais premium. Couro na época era um dos opcionais mais caros que a gente tinha nos carros. E também chama a atenção aqui, ó, o pino ele é arredondado. O formato aqui para você puxar a porta pela alça, a alça da porta junto da maçaneta, com esses formatos super arredondados, super orgânicos, né? Que diz respeito aqui. Olha a batida dessa porta, senhores. Eu não conheço outro Fiat que tenha essa batida. O que mostra o nível de acabamento desse carro que estava num nível acima do que você esperava de um Fiat convencional, entendeu? Já que na frente a gente continua com o mesmo tipo de design, né? Eu duvido você me apontar um ângulo que existe aqui nesse carro. É tudo arredondado, tudo orgânico, tudo sensual, né? Olha a inclinação aqui dos ângulos, dos comandos, dos vidros, né? Junto aqui dessa maçaneta bem estranha aqui dessa porta. Aí a gente entra aqui no console central. Console central também é todo arredondado. Eu tenho um porta-moedas aqui. Aqui um lugar para você fazer o controle dos espelhinhos elétricos. A manopla de câmbio também, ele tem esse formato um pouco mais arredondado. Ao contrário dos alemães, a Fiat sempre teve comandos mais longos, mais macios, mais comportados, mais confortáveis, né? Isso foi sempre a característica do haptics que a Fiat escolhia durante a fase de projeto do carro. Chama atenção aqui também no console central um porta-celulares, para botar aqui, ó, a gente tem um porta-iPhone aqui do lado, e também tem um outro aqui, ó, um aqui central, dá até para botar um carregador de indução, é só adaptar, vai ficar perfeito. Olha só, feito um carro atemporal, né? Um carro que está à frente do seu tempo. E o Maré de fato era isso. Dá uma olhada aqui em cima, ó, o próprio formato da lâmpada interna do carro arredondada, né? Mais sofisticada, mais seguindo as linhas aqui que a gente já viu nos outros componentes internos. Essas formas também se repetem aqui. Veja que o cinzeiro separado do acendedor de cigarros aqui, com esse formato bem redondo. Aí a gente entra aqui num componente de luxo, que era o ar-condicionado, o sistema de climatização automatizado. Eu tenho aqui uma opção do alto, ele tinha um sensor de temperatura escondido aqui, os botões redondos também, circulação de cabine, ligar o compressor ou não, distribuição do ar.
Aqui em cima se escondiam os acessórios de luxo desse carro, a luz de neblina interna dianteira, a traseira, ó, dá até para escutar o relé batendo lá. Aqui o alarme, desembaçador traseiro e o único botão do computador de bordo desse carro. E quando você apertava ele, aparecia a temperatura lá no painel, no meio do carro, né? É um posicionamento bem peculiar desse carro. Aqui os difusores de ar. Chama a atenção que a maioria das superfícies de contato ele tem esse padrão mais rugoso, mais emborrachado, e chama a atenção também que esses plásticos duraram muito bem com o tempo, né? Não é o caso de outros italianos que costumam quebrar e derreter tudo isso daqui com a passagem do tempo. E a Fiat dava a opção de você, geralmente a Fiat sempre botou o rádio aqui mais para cima do carro, no último andar aqui do painel do console central, né? E aqui nesse carro a gente já tem um Pioneer, né? Esse carro está com som melhorado, né? Mas também tinha uma opção de rádio inteiriço aqui, né? Que seguia o próprio linha do painel, com os botões redondos, seguindo toda essa temática do carro. Aqui em cima também esconde-se um difusor de ar central, todo sofisticado também, com essas formas bem arredondadas, e é tudo isso que a gente vê aqui no desenho do painel. Até os tweeters, eles possuem um formato mais de monte, de pão de açúcar, né? Super arredondados e suaves. Enfim, um painel extremamente sofisticado e tipicamente italiano. Já no volante, o Marea tem esse volante de 4 pontas, devido à instalação aqui do airbag desse carro, e junto do volante um acessório de luxo, que é o comando aqui do sistema de multimídia, que, né, que esse carro já foi substituído. E outra coisa que chama a atenção é o desenho extremamente sofisticado das alavancas aqui, dos acessórios aqui que a gente tem, né? Veja o formato da alavanca, veja que no ponto de contato você tem também esse desenho desse plástico mais rugoso, né, mais emborrachado. E lá atrás, em formatos arredondados, aqui também a gente tem alguns botões para controlar a altura do farol, o dimmer do painel e, se a gente ligar, aquela iluminação verde clássica de italianos, né, principalmente de Ferraris dessa época, Maserati também utilizava o mesmo fundo verde na iluminação dos instrumentos. Instrumento Veglia Borletti, e nós temos lá todas as luzes de acessórios na parte inferior, numa barra única, super organizado e de design simples desse carro. Daquele lado tem o tanque de combustível, do outro nós temos o indicador do sistema de arrefecimento. Dos motivos que a gente já vai abordar aqui desse carro em relação ao potencial explosivo que nós temos aqui na manutenção desse carro. O contagiros desse motor vai quase 7.000 rotações. Lá dentro nós temos uma indicação de abertura das portas. E aqui, além do odômetro digital, nós temos um velocímetro que vai até 260 km por hora. Certo? O motor, o 5TEC. E a gente já escuta o som da maldade e o som de uns 5 cilindros em linha. Você poder comprar um carro com 5 cilindros em linha, sendo um carro de uma marca popular, era uma coisa magnífica, da década gloriosa. Hoje em dia, 3 cilindros já é muito, né? Daqui a pouco vão lançar carro com 1 cilindro, porque, enfim, né? Nós devemos... Olha o som da maldade! Fala sério! Vai, vamos falar do 5TEC. Bom, senhores, até o momento, se você comparar com a concorrência, o Marea me parece ser o carro mais bem recheado, o melhor da sua categoria. Por que você ia comprar um Vectra com um motor jurássico de 4 cilindros se você tinha um Marea com 5 em linha, né? Com todo esse pedigree, com todo esse luxo, essa sofisticação? Bom, que nem eu disse no início do vídeo, infelizmente o histórico desse carro foi um histórico de tragédia. Isso por causa dessa desconexão ou dessa dessintonia entre o projeto original do carro, que foi feito por um outro mercado europeu, italiano, né, com outras características, e a situação, né, daquele tempo do mercado brasileiro, tanto dos consumidores como também
dos reparadores, né? Os responsáveis para manter a máquina funcionando, né? E aí a gente tem esse término explosivo aí de uma história de amor que poderia ter sido de muito sucesso. Romeu e Julieta, que foi a analogia que eu usei aqui no início desse vídeo. Então vamos lá. Primeiro, do lado do Romeu, a gente tem que entender que esse carro ele foi desenhado na Itália, para uma realidade europeia. E aqui algumas coisas chamam a atenção. Primeiro, a questão do clima. A Europa, predominantemente falando, ela tem um clima temperado, certo? Isso significa que o dimensionamento de diversos conjuntos aqui de sistemas desse carro foram feitos para uma temperatura ambiente diferente da que a gente encontra na maior parte aqui do Brasil, ok? Estou falando aqui principalmente, lógico, do sistema de arrefecimento do motor, mas também em outros setores desse carro, como a parte elétrica, que eu vou abordar com mais detalhes ainda daqui a pouco. Outra coisa também era o histórico e o estilo de uso do mercado europeu, né? A gente encontra esse carro sendo vendido mais em grandes centros urbanos aqui no país, que nessa época eram famosos por trânsitos intermináveis, né? Bastante congestionamento, que exigia mais desses sistemas aqui auxiliares do carro. Essa já não era uma realidade muito presente lá na Itália, principalmente. E por último, sendo um Fiat, convenhamos, a Itália e os Fiats não eram assim mais famosos pela sua confiabilidade. Não que os outros, Mondeo, Vectra e Passat, também fossem carros confiáveis, né? Aqui a gente já estava entrando numa eletrônica embarcada um pouco mais complexa, com novos pontos de falha devido aos novos componentes e a complexidade adicionada até então, que era uma novidade, se eu comparar com os carros que vieram anteriormente, principalmente aqui na marca. Então, do lado do Romeo, era isso. Esse era um carro feito para um outro mercado, que veio aqui para o Brasil, foi vendido, e aí esse descompasso entre a realidade da Europa e do Brasil começou a aparecer em forma de manutenção. E aí a gente tem o outro lado, que é o lado da manutenção. A gente tem que levar em conta que, na época, mecânica era uma profissão de vocação, uma profissão de muita prática, de uma realidade de mercado que tinha acabado de mudar com a abertura das importações. Então, o mecânico que trabalhava e prestava serviço naquela época, junto do pouco acesso à informação, os manuais eram impressos, não tinha internet. Se muito, algumas oficinas tinham um sistema de fax, né? Eles passavam fax, se você quisesse, por exemplo, ter acesso a você sendo uma oficina independente, e alguns grupos de oficinas se organizavam, né, para tentar difundir essa informação necessária para a execução do reparo, né? Acontece que a maioria dos mecânicos dessa época faziam manutenções em plataformas já conhecidas, como as plataformas da Volkswagen com motor AP, como o motor GM de família 1 e 2, né? Isso daqui tudo era muita novidade. Lembrando também, esse carro vinha com uma injeção eletrônica um pouco mais complexa. Muita gente ainda estava mexendo em carburador nessa época. Aqui, se a gente vê, por exemplo, o módulo de motor desse carro, que é um módulo Bosch, ele é igual de uma Ferrari 360 Modena, né? O mesmo aspecto aqui dos conectores e da central que gerencia todo esse motor de 5 cilindros. Junto disso, os sistemas eletrônicos aqui de conforto e de segurança, como airbag e ABS, eram novidades nessa época. Tudo começa a jogar contra, né? E aí, devido à incapacidade do mercado de reparação independente naquela época de fazer o reparo desses carros e também a falta de treinamento dos concessionários que vendiam esses carros no interior e não davam treinamento para os técnicos que estavam lá na linha de frente para fazer uma manutenção de um carro novo, super complexo, quase que alienígena, acabaram culminando nesse preconceito, né, em relação ao projeto, à sua capacidade, à sua confiabilidade, à sua segurança. Ok? E tem muita coisa para falar aqui que era nova. Se você vê assim, o motor 5-Tech, por exemplo, ele está espremido aqui entre as duas longarinas do carro. Há pouco espaço. A própria caixa do filtro de ar, os caras jogaram aqui no paralama. A gente vê que o espaço, por exemplo, da troca da correia dentada, que antigamente era um serviço
rápido que o cara fazia no mesmo dia, em poucas horas, não precisava de ferramenta, né, para você fazer a troca da correia dentada de um Palio, por exemplo. Aqui a gente não tinha nem espaço. Eu tentei tirar essa capa aqui para mostrar para vocês a correia em si, né, para ficar um pouco mais exemplificado, mas eu não consigo, eu vou ter que acessar outras coisas que estão lá embaixo que complicam, né, e esse nível de complexidade era inédito até então, né, e aí os técnicos olhavam para isso e falavam, como é que eu vou trocar essa correia? Vou ter que baixar o motor, né? E aí começavam toda essa construção de mito. Eu não mexo nesse carro, vende isso aí vai explodir, né? Junto disso também a gente trabalhava com a tecnologia de lubrificação. Eu estou aqui no início ali da década do século, né? E a gente ainda tinha a discussão sobre óleo mineral, óleo sintético da borra, você tem que botar óleo mineral. Ainda era essa discussão. E no manual desse carro, a Fiat, tendo em vista a prática do mercado europeu, das temperaturas, do perfil de uso, indicava que esse carro tinha um intervalo de troca de óleo de 20 mil quilômetros. Então era muito comum nessa época o mecânico, né, que ainda estava discutindo se óleo mineral era melhor que sintético, ainda que no manual apontasse a especificação de semi-sintético nessa época, né, isso associado a uma baixa qualidade de lubrificante disponível na época, com um intervalo de troca de 20 mil quilômetros e um uso na cidade com trânsitos, né, intermináveis, o motor ficava lá 1h30 ligado para andar 10 quilômetros, 15 quilômetros, né, acabavam contribuindo com o desgaste prematuro do sistema aqui de lubrificação do motor e muitos motores quebravam, né, literalmente saía cuspindo biela. Outra coisa também relacionada a isso era a questão do combustível. Esse é um motor com uma taxa de 9,8, com um relativo eficiência volumétrica boa, a gente está falando de 2,4 litros, produzindo ali os seus 160 cavalos declarados de época. Muitos combustíveis aí, principalmente nessa época, a octanagem não era o suficiente, no meu ponto de vista, Guilherme falando, para um motor dessa categoria, né? A octanagem do combustível de época tinha muito combustível ruim e esse era um motor um pouco sensível para isso. Depois as complexidades, além do sistema aqui de injeção eletrônica desse carro, esse carro ele tinha um variador de plenum, ele tinha um sistema complexo aqui na versão aspirada que trazia uma complexidade até então não vista, né? Esse motor ele é quase tão complexo quanto o motor da minha M5 1995. E eu lembro que na época todo mundo ninguém vai consertar esse carro, ninguém sabe consertar esse carro, etc. Por causa desse tipo de complexidade que a gente tinha aqui. E também, né, o que nem eu falei, o acesso. Por último, ainda não terminando, o carro trabalhava com bicos de injeção direta multiponto, nós já tínhamos bobinas individuais por cilindro, né, e as pessoas ainda estavam acertando o distribuidor. Enfim, era uma fase transitória e esse carro estava muito moderno para a sua época. Isso dito também, no sistema elétrico desse carro, a escolha aqui do dimensionamento do sistema elétrico e do próprio desenho, do próprio projeto, acabava culminando em diversos defeitos de natureza elétrica, que na época você tinha separado também a mecânica do autoelétrico. E aqui não dá para separar os dois trabalham juntos, né? E nessa época era assim, você ia para o autoelétrico resolver um problema que às vezes era eletromecânico. E aí não dava, entendeu? O Romeu e Júlia não conversavam. Por último também, o sistema de arrefecimento desse carro. O sistema de arrefecimento desse carro, que nem eu disse, foi projetado por uma temperatura ambiente diferente da que a gente encontra aqui na maior parte do Brasil. Isso juntando da prática de mercado que nós tínhamos, de muita gente de fazer a troca do fluido de arrefecimento utilizando água de torneira. Aqui o bloco é de ferro, o cabeçote é de alumínio, são novidades. Aqui a corrosão ela é muito mais acelerada por causa da composição de materiais aqui do sistema, e era muito comum você ter aí marés com 2, 3 anos de idade que já fizeram trocas desnecessárias do fluido de arrefecimento com água de torneira e a aceleração da corrosão, né? Quando entrava água de torneira era uma catástrofe, o negócio começava a derreter literalmente, o sistema de arrefecimento virava uma lama, quando você não tinha uma corrosão das conexões que causava um vazamento externo, você tinha um entupimento por causa da lama, a válvula travava, aqui na parte do sistema do radiador aqui ficava tudo entupido, a água não circulava, era uma bomba, né? Era uma bomba. Mas a culpa não é só da Fiat, a culpa também era do brasileiro, entendeu? Fala sério, cara.
você comprar um sedã com esse ronco, irmão. Fala sério, cara. Que mané Vectra, Mondeo, Passat. Bom, Passat que tinha até os turbo na época. Mas que mané... Assim, tipo... quanta injustiça foi feita com esse carro, né? O que falar? Por exemplo, nós temos uma etiqueta aqui, ó, que ela diz muito sobre a época. A instalação incorreta no veículo de componentes eletrônicos, como por exemplo, alarme antifurto, rádio, etc., podem interferir no sistema eletrônico de injeção. Tá vendo? Nessa época, a Fiat devia ter muito problema com os caras que levavam os carros na loja de som e puxava a alimentação do módulo do motor, por exemplo, para fazer potência, né? Ou compartilhavam a terra de potência aqui com o sistema da eletrônica do carro, né? Esse era o nível, né? É o que eu falo, o Maré, ele era um carro que estava à frente da realidade brasileira, ele estava 10 anos para frente, né? Nessa época, você ia fazer manutenção de 355 para trocar a correia dentada, baixava o motor. Não era um problema. Os italianos já sabiam disso, já estavam acostumados, né? Aqui, isso é uma bomba, vende. Tô errado? Talvez parcialmente certo. Vai, semáforo. Agora sim. Imagina você dirigir de manhã, cara. O cara ia pro trabalho feliz. Olha isso, irmão. Caralho. E assim, inegável a origem Fiat aqui, né? Os comandos super, que nem eu disse, super macios, super longos, né? Bem macios, que é para você tocar como um ragazzo, né? Que está com bastante tempo, a tua vida está organizada, você não tem muita pressa, você só vai apreciando la dolce vita, né? Conforme você vai engolindo aí a sua quilometragem, ao ronco maravilhoso desta... E eu tô na verdade respeitando o carro, né? Deixando ele esquentar. Dentre todos, Guilherme, qual que você compraria? Mondeo? Passat? Vectra? Eu tive um. Puta, como eu era infeliz e não sabia. Olha isso. 7 pila, meu amigo! Pera aí. É isso, mano! Puta vida, como a classe média podia ser feliz nessa época, viu? Hoje em dia é 3 cilindros. Por isso que eu falo que era a década gloriosa. Enfim, senhores, dá para melhorar os problemas do Maré? Na parte de manutenção dá, a gente já sabe quais são. Tudo que a gente já falou aqui, os carros hoje em dia a manutenção está muito mais complexa, né? Hoje um técnico mecânico, ele é um técnico mecatrônico, não dá para separar os dois, não era assim na época que esse carro foi lançado. E assim, ó, menção honrosa seja feita para o estado de conservação desse carro. Parece que eu estou num túnel do tempo. Assim, quando eu vi o carro, eu falei, mano, tem que gravar isso aqui. E vocês já estão pedindo Maré há algum tempo, não estão? Então toma essa. Depois também as práticas, as tecnologias, né, foram melhorando. Lubrificação, por exemplo, que era um defeito crônico desse carro. Dá para deixar um óleo para trocar a 20 mil quilômetros? Até dá, né? Mas as tecnologias de lubrificante melhoraram muito, né? Se você tem um Maré, quer botar um lubrificante que exceda as normas ali mínimas da Fiat, né? Com tecnologias de lubrificante, aditivos muito mais modernas, né? Com bases muito mais duradouras, né? Mas ainda assim com bom custo-benefício, eu recomendo para vocês o Motul 4100
Synergy 10W40, na viscosidade original ainda da Fiat, mas com 20 anos de tecnologia aí de lubrificante, pelo menos, de melhorias, certo? O problema de lubrificação na maré não existe mais se você não quiser, é só trabalhar ali. Ah, mas Guilherme, dá para ficar melhor? Será que eu tenho um óleo de 20 mil quilômetros? Porque eu quero seguir, se no manual diz 20 mil, vai ser 20 mil, porque se for 19 não tá bom. Tem. Se você quiser um lubrificante que tenha uma idade maior ainda, né, que tenha uma durabilidade maior, recomendo para vocês Motul 800 XS Gen 2, um investimento um pouco maior, mas aqui é o ápice na parte de tecnologias de lubrificação, redução de desgaste, a remoção de borra, as novas tecnologias de redução de LSPI, enfim. Só não troca com 20 mil, troca com 10, por uma questão de bom senso, de boa prática. Mas na Europa, essa base é utilizada aí com essas quilometragens, sim, ok? Eu sei, polêmico, mas tá aqui a recomendação. Óleo de Ferrari, óleo de Porsche 911 GT1 que serve. Ah, mas Guilherme, mas não é 10W40. Não. Aqui no caso da nossa temperatura ambiente, a mudança do 10W40 para o 5W40 não vai causar prejuízo aí para a maioria das pessoas. Talvez você que mora lá na Serra de Santa Catarina, que pega temperaturas médias menores e aqueles invernos negativos, esse aqui é melhor. Entendeu? Entendeu? Só sai cantando que nem o Pavarotti, meu amigo. Fala sério, mano. Trabalhar nessa época era muito melhor, velho. Era muito melhor do que os caras dirigiam, velho. Ah, meu Deus do céu. Por fim também, parte elétrica desse carro. Hoje a gente tem materiais, né, e tecnologias muito evoluídas aqui. Esse carro, por exemplo, passou por uma atualização do sistema elétrico, do chicote, do isolamento, dos componentes de contato, né, que contornam partes dos problemas relacionados à eletrônica embarcada desse carro, problemas de aterramento, problemas de dimensionamento ali dos fios, né, que alimentam o sistema de arrefecimento, por exemplo. E por último, vamos falar do sistema de arrefecimento também, né? Eu sei que na época, né, você falar que assim, ó, não põe água de torneira no carro e tem gente que sequer aditivo botava, né? Hoje a gente tem outras mandingas, vamos botar desse jeito, outras práticas, outras culturas, mas a minha recomendação para vocês é vocês não inventarem o novo, ok? O sistema do arrefecimento aqui, se você trabalhar com uma água desmineralizada em conjunto com um bom aditivo de arrefecimento, ok? Para inibir a corrosão interna. Minha sugestão aqui, Motul Autocool. Então, dessa forma, vocês vão contornar os problemas relacionados à corrosão do sistema ali de arrefecimento, né? Isso vale para qualquer carro, na verdade, convenhamos, né? Por fim, acho que chegamos à conclusão que o Marea era a melhor opção do mercado, o Marea foi injustiçado. Toda essa áurea, esse mito que gira ao redor desse carro não necessariamente é fiel à realidade ou está apresentando, essa narrativa não apresenta a realidade como ela é. Certo? Agora os caras vão me fuzilar. Mas foda-se. Foda-se, porque eu tô tocando uns 5 cilindros manual! Motherfucker! Sai da frente. Ó. É isso, senhores. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme. José.